No ar, episódio 21 do Assombração. Meu nome é Levi Palomo e neste episódio você irá descobrir toda a verdade sobre tabuleiros Ouija, com alguns casos que ocorreram pelo mundo e um forte depoimento de uma de nossas ouvintes que já fez vários desses joguinhos paranormais com seus amigos na época da escola e nunca aconteceu nada. Até o dia em que eles usaram o tabuleiro Ouija. E as consequências foram horríveis. E no Assombração Notícias, professora usa tabuleiro Ouija com alunos de jardim de infância e deixa a mãe indignada. E o mistério de um crime no castelinho da Rua Apa, em São Paulo. É daqui a pouco. Nossas redes sociais e e-mail estão abertos para o seu relato paranormal a qualquer momento. Seja muito bem-vinda ou bem-vindo à sintonia do Assombração. Histórias reais. Relatos. Casos famosos. Mistérios. Espíritos. Fantasmas. Demônios. Outros. O que realmente é a assombração? Para quem não conhece ou não sabe ao certo como é o tabuleiro Ouija, ele é uma placa de madeira com alfabeto e números gravados de 0 a 9. Ela vem acompanhada de um ponteiro, muitas vezes em formato de coração ou triângulo que percorre a tábua, parando em uma letra de cada vez, formando palavras e frases. Os participantes do ritual colocam os dedos sobre o ponteiro e, se houver algum espírito no local, ele irá se comunicar com as pessoas presentes através do tabuleiro Ouija. Existem inúmeros filmes que tratam sobre o tabuleiro Ouija e muitas pessoas que se dizem corajosas o suficiente para se arriscarem utilizando o tabuleiro em busca de um possível contato com os espíritos próximos. Nas nossas redes sociais você confere uma lista com alguns dos filmes que utilizam o tabuleiro Ouija durante as suas histórias. Pessoas que se submetem ao ritual, muitas delas não concluem de forma correta e acabam passando por consequências agravantes, como o caso de uma garota de 18 anos do sudoeste mexicano que utilizou o tabuleiro e acabou possuída. Ela foi levada às pressas para o hospital ao apresentar um comportamento totalmente fora da normalidade depois de brincar com o tabuleiro Ouija. Alexandra estava brincando com a tábua junto com seus 2 irmãos, quando um espírito teria aparecido e possuído o corpo da garota. Um vídeo postado originalmente em 2014 no Facebook e que já está disponível nas nossas redes sociais mostra o momento exato em que Alexandra está na ambulância fora de si, emitindo sons estranhos e risadas. O comportamento clássico de uma pessoa satanicamente possuída. Uma outra garota, dessa vez peruana, chamada Patrícia, utilizou o tabuleiro Ouija disponível em um aplicativo de celular junto com seus amigos. Quando ela voltou para casa, seus pais notaram um comportamento estranho e ela começou a espumar pela boca. Então chamaram a polícia e socorristas. Apenas assistindo ao vídeo, poderíamos dizer que ela estava convulsionando. Mas com o áudio desse vídeo, fica claro que realmente se trata de uma possessão demoníaca, porque além dos gemidos e gritos que ela dá, durante o vídeo ela repete em alto e bom som 3 vezes o número 6, sendo 666.
obviamente conhecido como um número satânico. Este vídeo também está disponível nas redes sociais do Assombração e em determinado momento ela pede para ser solta e que a mãe devolva o celular porque ela está bem e os médicos não sabem o que estão fazendo ali. A partir de agora, você vai ouvir um pequeno trecho retirado do áudio desse vídeo. E para você conferir este vídeo na íntegra, é só entrar agora nas redes sociais do Assombração. Em 2007, os jovens Joshua Tucker e Donald Schoutline perguntaram a um espírito por meio de um tabuleiro Ouija se eles deveriam se tornar serial killers. Apesar de totalmente idiota, a pergunta teve uma resposta, e ela foi sim. E o espírito ordenou que a primeira pessoa que eles matassem fosse uma mãe. No mesmo mês, Joshua assassinou a mãe e a irmã de Donald a facadas. Donald auxiliou Joshua nos crimes, escondendo o corpo da irmã. Os dois tentaram fugir, mas foram pegos pela polícia. Donald recebeu a pena de 9 anos e meio e Joshua de 41 anos. O norte-americano Gary Gilmore assassinou 2 homens a tiros em 1976 em Utah, nos Estados Unidos. Ele foi preso pelo crime e pediu para ser executado. O que aconteceu no ano seguinte? Em 1994, seu irmão Michael publicou um livro falando sobre sua infância. Segundo ele, sua mãe Bessie acreditava que havia entrado em contato com um espírito maligno quando criança, durante uma partida de Ouija. Ela dizia que esse espírito se prendeu à sua família, e principalmente em Gary. Para Bessie, foi o espírito que levou o filho a cometer os assassinatos. Aqui no Brasil, existe uma brincadeira praticamente idêntica ao tabuleiro Ouija, a conhecida brincadeira ou jogo do copo, em que o copo faz as vezes do ponteiro para as respostas. Especialistas em assuntos mediúnicos alertam para o grande perigo em fazer o uso de tabuleiros Ouija. Apesar de todos conhecerem como uma grande brincadeira, isso está muito longe de ser algo divertido ou curioso, pois é um ritual e não uma brincadeira. E disseram ainda que deixar que os espíritos levem o ponteiro para fora da tábua faz ocorrer a possessão em uma ou mais pessoas que estiverem presentes nesse ritual. Mas o tabuleiro Ouija nem sempre teve essa reputação ruim ou oculta. Na verdade, ele foi criado pelo espiritualismo, um movimento do século XIX conhecido pela visão otimista sobre o futuro e a vida após a morte. Quando a popularidade desse movimento diminuiu, ainda demoraram algumas décadas até que o Ouija finalmente ficasse conhecido como um jogo demoníaco. O movimento do espiritualismo, muitos acreditam que surgiu em Nova York, nos Estados Unidos, em 1848, quando 2 irmãs, Kate e Maggie Fox, disseram ter ouvido uma série de batidas em casa. Ninguém conseguia entender as origens dos barulhos, que também se manifestavam em outras casas visitadas pelas irmãs. As batidas foram logo atribuídas a espíritos, que pareciam responder às perguntas feitas pelas irmãs. As duas ficaram famosas da noite para o dia, e o movimento religioso baseado na comunicação com os mortos nasceu logo em seguida. O espiritualismo se espalhou pelo Atlântico e na América do Sul, mas a sua popularidade aumentou especialmente durante a Guerra Civil Americana. A guerra mais sangrenta da história dos Estados Unidos havia deixado muitas famílias de luto e interessadas em falar com seus entes queridos.
Os médiuns espíritas, como as irmãs Fox, ofereciam esse conforto. Em 1993, o movimento foi considerado uma religião oficial. Em 1897, o jornal The New York Times divulgou que existiam 8 milhões de seguidores do espiritualismo ao redor do planeta. No auge dessa religião, os seguidores desenvolveram várias técnicas e ferramentas para promover a comunicação com os mortos. Uma delas foi a chamada do alfabeto, em que alguém anunciava todas as letras em voz alta até que o espírito indicasse a letra escolhida com uma batida. Esse método exigiu que maneiras mais eficientes de comunicação fossem criadas com o passar do tempo. Alguns médiuns se dedicaram à escrita automática, entrando em um estado de transe e permitindo que os espíritos os guiassem para escrever mensagens, a famosa psicografia. Em 1853, um relato do espírita mundialmente conhecido Allan Kardec afirmou que durante uma possessão, os espíritos sugeriram que os participantes segurassem um lápis para que pudessem guiá-lo no papel. Com essa técnica, em 1986, surgiu o tabuleiro Ouija. Os lápis foram descartados e os tabuleiros passaram a ter o alfabeto todo desenhado. Vários modelos foram produzidos depois disso. Já no século XX, a popularidade do espiritualismo começou a diminuir, em parte por alguns casos de fraude. Enquanto a maioria dos médiuns promovia experiências subjetivas envolvendo espíritos durante um estado de transe, alguns médiuns físicos passaram a produzir apresentações elaboradas para convencer o público de que estavam tendo verdadeiros encontros sobrenaturais. Alguns desses truques contavam com crianças escondidas em armários para produzir diversos sons e mover objetos. No ano 1940, a Associação Nacional de Espiritualismo baniu esse tipo de mediunidade. Mas o estrago já tinha sido feito e a reputação da religião não era mais a mesma. O Ouija era geralmente considerado um jogo com pouca relação a temas ocultos. Mas durante a Primeira Guerra Mundial, a popularidade do tabuleiro cresceu, especialmente nas universidades. Enquanto isso, muitos católicos americanos foram atraídos à nova religião. O maior sucesso ocorreu durante o ano de 1960, impulsionado pela contracultura e pelo interesse popular no oculto. O Ouija chegou a ultrapassar as vendas do jogo Monopoly. Mas foi em 1971, com o filme O Exorcista, que a reputação sinistra do tabuleiro Ouija foi finalmente inserida na imaginação popular. O diretor se inspirou em um caso real de um garoto supostamente possuído no ano de 1949. Segundo um diário visto por padres jesuítas da Universidade de Georgetown, o garoto teve contato com o Ouija por intermédio de uma tia interessada em espiritualismo. Os primeiros sinais de possessão começaram pouco depois que a tia morreu. A história do filme usou esses detalhes e o resultado foi uma obsessão nacional por exorcismos e demônios. A reputação demoníaca só aumentou o interesse do público jovem no tabuleiro, que passou a ser mais do que um meio de falar com familiares mortos. Isso se tornou uma maneira de conjurar forças ocultas. Por ser considerado uma janela para o demoníaco, o instrumento incentiva esses adolescentes a participar ativamente do mito. Nesse sentido, é quase uma experiência religiosa para eles. O tabuleiro invoca espíritos demoníacos e os jovens podem desafiá-los ou rejeitá-los. Depois do intervalo, um relato de uma de nossas ouvintes que tentou vários desses joguinhos paranormais com seus amigos na época da escola e nunca aconteceu nada. Até o dia em que eles usaram o tabuleiro e não acabou nada bem. Aqui é Levi Palomo e nós voltamos já na sintonia do Assombração. A Assombração. Para você
que não tem espaço suficiente no seu celular para baixar os aplicativos de podcast e ouvir o Assombração, saiba que nós temos um canal no YouTube com todos os nossos episódios disponíveis para você ouvir quando e onde quiser, e esporadicamente com conteúdos exclusivos somente no canal do Assombração no YouTube. Então, é só abrir o aplicativo do YouTube no seu celular e pesquisar por Assombração com Levi Palomo e se inscrever no canal. E não se esqueça de avisar aos seus amigos. O Assombração tem novos episódios a cada 15 dias, às sextas. Assombração Notícias. Professora usa tabuleiro Ouija com alunos de jardim de infância e deixa a mãe indignada. Uma mãe americana pediu à administração escolar que uma professora do jardim de infância fosse demitida porque brincou com o tabuleiro Ouija com seus alunos de 5 anos de idade. Segundo ela, eles apagaram as luzes e conversaram com os espíritos. Isso não é algo que deveria ser feito na escola, disse a mãe sobre o jogo. Em um e-mail para a mãe, a professora disse que a placa Ouija estava na sala de aula desde o Halloween. As crianças pediram uma história assustadora e eu peguei o tabuleiro e movi um clipe de papel para responder a algumas das suas perguntas. Eles perguntaram sobre personagens assustadores dos filmes. Não disse que havia espíritos. Foi tudo feito só por diversão. Entendo sua preocupação. Foi algo bobo e peço desculpas. Vou levar seu conselho em consideração e isso não vai acontecer de novo, disse a professora. A filha dessa mãe que reclamou agora está tendo pesadelos, segundo ela. Ela tem medo de ir para a cama à noite, ficar no escuro ou fazer qualquer coisa sozinha, relatou. Sabia que dá para você ajudar o Assombração a crescer ainda mais? Além de compartilhar os nossos episódios com os seus amigos usando a hashtag Assombração e marcando o nosso perfil, você pode ajudar com os custos de produção do nosso podcast com o valor mínimo que você possa contribuir. E para ajudar, você pode usar 2 plataformas diferentes, Vaquinha ou Catarse. Contribuindo com R$10 ou mais, você concorre a sorteios de livros e prêmios exclusivos no nosso Instagram. Os links estão na descrição deste episódio para você escolher sua plataforma preferida e contribuir com o nosso podcast. O Assombração está disponível em mais de 30 aplicativos de podcast. Para acessar a lista completa, é só entrar no nosso site, que está aqui na descrição deste episódio. Assombração Notícias. O mistério do crime do Castelinho da Rua APA, em São Paulo. Em 1937, os irmãos Armando e Álvaro dos Reis, que eram 2 advogados, discutiram feio na casa da família, um castelinho situado na esquina da Rua APA com a Avenida São João, no centro de São Paulo. A mãe tentou apartar a discussão, mas não conseguiu. Ambos dispararam armas e os 3 morreram. No entanto, a posição dos corpos levantou suspeitas de que o crime teria sido praticado por uma 4ª pessoa que jamais foi encontrada. O caso foi encerrado pela polícia sem uma explicação que satisfazesse a todos. Anos mais tarde, os moradores desse castelinho relataram acontecimentos estranhos, como o som de passos nas escadas e torneiras encontradas abertas pela manhã. Além disso, ao filmar no local, o cineasta Zé do Caixão sofreu um acidente, o que fez com que os bombeiros interditassem parte dessa construção, que ainda está de pé e aguarda restauração. Assombração Notícias. Durante o próximo mês, outubro, que é mês de Halloween, teremos um episódio do Assombração por semana e você pode participar. Fique ligado nas nossas redes sociais para saber como. Assombração. Você está na sintonia do Assombração e estamos de volta com o nosso programa. Aqui é Levi Palomo e, como eu havia falado antes do intervalo, agora nós vamos a um relato de uma de nossas ouvintes da cidade de São Bernardo do Campo, em São Paulo, que preferiu não se identificar, mas enviou em texto o seguinte relato.
Oi, Levi. Eu tinha acabado de entrar na quinta série e na época tava na moda esses jogos de invocar alguma coisa. O jogo do copo, o jogo da caneta, do compasso. Aí eu e meus amigos decidimos jogar o jogo da caneta no depósito da escola. A gente jogou por 2 vezes e não deu em nada. Depois de uns dias, um dos meus amigos teve a ideia da gente jogar o jogo do tabuleiro Ouija, já que os outros jogos não haviam dado em nada. Todos do grupo toparam e fomos mais uma vez até o depósito da escola para tentar. Eu nem sei por que a gente jogou, mas deu muita merda. A gente chegou, sentamos, pegamos o tabuleiro e jogamos. Até que conseguimos um contato. Meus amigos não conseguiram entender nada, mas eu entendia tudo. As vozes vinham na minha cabeça e eu fiquei vendo coisas durante muito tempo. Tive contato, mas os meus amigos, eles viam tudo o que acontecia. Só não conseguiam ouvir. Mas eu sim conseguia ouvir. E às vezes não conseguia ver. Eu não sei o que é pior nesse caso, e essa história durou do começo da minha quinta série até o final do 3º ano do ensino médio. E todo mundo da escola ficou sabendo. E desse contato que a gente conseguiu, eram 3 crianças e um palhaço. Eu e meus amigos tínhamos contato com eles o tempo todo, tanto na escola quanto fora dela. Alguns dos meus amigos até pediram transferência da escola porque já não aguentavam mais isso. Eram 3 crianças que a gente via: Mateus, Tiago, Emily e o palhaço que morreu no circo. Eu não sei a ligação dessas crianças com o palhaço, mas antes de construírem a escola tinha um circo lá, e esse circo pegou fogo. Foi tudo destruído. E essas 3 crianças, mais o palhaço, tiveram contato com a gente. Eu não sei o nome do palhaço, mas a gente via ele sempre. Os meus amigos viam, eu via, mas as crianças a gente não via. Só escutava o que elas diziam e foram elas que me contaram tudo isso. Muitas coisas aconteciam na escola e era surreal. Muitos objetos mudavam de lugar, as músicas mudavam e pausavam sozinhas. Um dia a cadeira caiu. E caiu do nada no meio da sala e todo mundo viu isso. Eu fiquei assustado e eu fui sair da sala, mas aí quando eu fui chegando perto da porta, ela abriu sozinha e quando eu passei, ela bateu muito forte. As coisas aconteciam desse nível pra mais. Chegou a um ponto, Levi, que não só eu e meus amigos que usamos o tabuleiro estavam vendo as coisas, mas outras pessoas da escola também viam. Eu ouvia esses espíritos o tempo todo. O único que eu via era o palhaço, e eu estava ficando doida já, porque eu não queria, e isso me perturbava demais. Todo mundo sentia que tinha alguma coisa de errado. Até uma professora falou para eu ir no centro espírita porque eu era médium e isso foi se estendendo. Foi piorando e piorando. Eu só ouvia as crianças. Mas um dia, um deles tentou aparecer para mim. Foi horrível. Eu fiquei 1 semana sem ir pra escola. Até veio um pastor aqui na minha casa fazer oração pra mim e tudo mais. Das 3 crianças, o Tiago era com quem eu falava mais. E ele já não era tão criança assim. Eu acho que ele tinha 14 anos, mais ou menos. E entre si, eles tinham algumas ligações.
2 deles eram irmãos, mas não me lembro quem. Lembro que o Matheus falava muito pouco. A Emily era menor, acho que tinha entre 6 e 8 anos. E eu tinha paralisia do sono nessa época e acordei toda arranhada, extremamente arranhada. E eu lembro de ter visto um menino em cima de mim tentando me arranhar. Eu lembro que esse foi o Thiago. Ele tentava me acordar durante a madrugada e eu não acordava. Então ele ficava batendo na janela e todo mundo na minha casa escutava. E não tinha nada. Eu nunca soube de fato se esse circo e esse incêndio realmente existiu. Mas no 2º ano do ensino médio, todo mundo sabia de tudo e a inspetora veio falar comigo. E me perguntou se eu ainda via e sentia aquelas coisas. E eu disse que às vezes sim. Então ela me contou que antes de a escola existir, realmente tinha um circo no mesmo terreno da escola e me mostrou até um jornal velho que falava sobre esse circo que era ali, no mesmo local da escola. Foi aí que eu finalmente me dei conta de que não era coisa da minha cabeça. Eu sou muito cética e, embora tudo isso já tivesse acontecido, eu sempre tentava disfarçar e dizer pra mim mesma que aquilo não era real, pra eu não ter tanto medo, né? Mas quando eu soube disso, meu mundo desabou. Eu fui contar isso pros meus amigos, mas alguns deles já tinham até se mudado de casa por causa dos acontecidos, né? E outros ainda até que moravam por perto. O menino que deu a ideia da gente usar o tabuleiro, esse nunca mais eu vi. Sabe, até hoje eu fico me perguntando: o que foi aquilo tudo? Foram muitos anos vendo, lidando com esse tipo de coisa, e eu só não queria que tudo aquilo acontecesse. Eu não sei quem são, o que eles são e nem o que eles queriam, mas a única coisa que eu posso dizer é que isso realmente aconteceu. Foi tudo verdade. Para me livrar disso tudo, deu o que fazer, foi um sacrifício enorme. Veio muitos pastores na minha casa, benzedeiras, mãe de santo, pessoas da Umbanda, tudo isso para tentar me ajudar, para tentar fazer eu me afastar dessas coisas. Eu já vi algumas coisas antes de jogar esse jogo do tabuleiro Ouija, mas isso realmente não é brincadeira. E para ninguém. A gente não deve procurar contato porque pode acontecer alguma coisa ruim, como aconteceu comigo com os meus amigos. O conselho que eu dou é: não procure. Só não procure. Hoje eu não procuro mais nada do tipo. Eu não vejo mais filmes de terror, série. Procuro nem mesmo tocar nesse assunto. Nada disso. As sensações eram horríveis. Horríveis. Tanto comigo, quanto com as outras pessoas que jogaram tabuleiro Ouija. E no próximo episódio do Assombração, o homem que não tem os olhos abertos para o misterioso passará a vida inteira sem ver nada. Eu vou encerrando o episódio 21 do Assombração te fazendo uma pergunta. Você por acaso conhece a música mais misteriosa da internet? É uma canção de 3 minutos aparentemente gravada de um programa de uma estação de rádio alemã nos anos 80. E esse é um caso mais complicado que um mistério policial. Há 12 anos atrás, essa música apareceu na internet sem informação nenhuma sobre quem escreveu ou gravou. Depois disso, vários internautas tentaram investigar e passaram horas na tentativa de descobrir o nome da música e da banda, mas ninguém sabe nada sobre isso.
quem escreveu, quem cantou, até mesmo quando essa canção foi lançada. Tudo sobre essa música é misterioso, desde a criação até a sua letra, que também é difícil de decifrar. Além disso, o fato de uma pesquisa sobre os seus detalhes estar correndo há mais de uma década na internet realmente torna esse fato único. O caso ficou famoso e ganhou notoriedade quando uma pessoa que se identificou como Darius S. entrou em contato com a revista Rolling Stone. Na ocasião, ele disse que tinha gravado uma música que ouviu na estação de rádio alemã, provavelmente em 1984. A música teria sido extraída de um programa chamado Música para Jovens em português. Darius S., que é o nome fictício do cara que não quis se identificar, também chegou a dizer que a música foi gravada em uma fita denominada Cassete 4, que também contava com canções de bandas como The Cure, que foram lançadas em 1984. De fato, uma outra evidência de que a música mais misteriosa da internet data de 1984 está ligada ao fato de que o toca-fitas que Darius S. usou para gravar a música também foi fabricado neste ano. Só que antes de entrar em contato com a revista Rolling Stone, Darius S. deixou a fita guardada sem grandes preocupações. Foi só em 2007 que a sua irmã, identificada como Lydia H., que também pediu anonimato e usou esse nome fictício, resolveu escutar a fita e percebeu que não fazia ideia do nome da música e nem da banda que tocava. Depois de anos de pesquisa sem quaisquer descobertas, ela decidiu publicar a música em fóruns na internet na tentativa de identificar o artista e o nome dessa canção. Inicialmente, Lydia postou um trecho digitalizado da música de 1 minuto e 14 segundos, pensando que isso ajudaria a evitar problemas de direitos autorais. Um membro de uma gravadora de música independente estava entre os que ouviram a música e ficaram encantados com ela, mas ninguém apareceu para reivindicar direitos ou fornecer informações úteis sobre suas origens ou seus criadores. De fato, a falta de reivindicações por direitos autorais tornou o mistério ainda mais intrigante. Portanto, agora você ouve a música mais misteriosa do mundo. Esse foi o episódio 21. Meu nome é Levi Palomo e eu te espero no próximo episódio do Assombração.